O assunto é pecuária agora, no Agricultura BR. Nós vamos falar de mercado da carne bovina, mercado da pecuária de corte. Para falar a respeito deste assunto, nós conversamos agora ao vivo com Leandro Bovo, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. E, Leandro, obrigado pela participação mais uma vez. E nós temos um mês de fevereiro com uma expectativa, pelo menos agora nesses 2 primeiros dias, quase 3, nós tínhamos uma expectativa de preços mais firmes, alguma estabilidade em relação a esse mercado do boi gordo, já que o mês de janeiro encerrou, inclusive, com números um pouco piores em relação a, por exemplo, boi China, ainda que no acumulado do mês de janeiro pode ter sido considerado um mês positivo. Como é que está a sua avaliação sobre esse mercado de boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o mercado do boi parece que ele atingiu meio que um equilíbrio, sabe? Os preços em São Paulo têm ficado ao redor de 325, 330 por arroba, já faz um certo tempo, já faz pelo menos 15 dias que está nessa referência, né? Obviamente que a indústria conseguiu comprar um pouco melhor de fêmea e aí tenta pressionar um pouco as cotações do boi gordo, mas essa pressão não tem sido efetiva. O produtor agora tem uma condição de pastagem bastante favorável, né? E aí a venda do produtor acaba sendo mais compassada. Então essa pressão por conta das indústrias não tem sido traduzida em queda de preço. Elas têm se abastecido mais de fêmeas. Tivemos uma queda no sinal que o Leandro Bovo está participando conosco. Bovo, tivemos uma pequena queda agora no seu sinal. Você pode continuar a sua linha de pensamento, por favor. Opa, vamos lá. Então, a oferta de fêmeas, que aumentou principalmente em Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, tem permitido que a indústria continue tentando fazer uma pressão baixista sobre o boi gordo, mas por enquanto essa pressão não tem sido efetiva. E o que parece é que o mercado atingiu meio que um preço de equilíbrio. Esse preço, a indústria tem conseguido rodar, seja na exportação, seja no mercado interno, com uma margem de lucro minimamente razoável, vamos dizer. E para o produtor também, a reposição tem tido até tá em patamares bastante favoráveis, né? Se você considerar o ágio do boi magro, ou do bezerro, ou do garrote sobre o boi gordo, está em patamares historicamente bastante favoráveis, né? Então o produtor também hoje não tem muito incentivo para segurar o boi gordo no pasto, né? Fazer a troca atualmente é mais rentável, é mais favorável para o produtor. Então o mercado meio que atingiu um equilíbrio. Esse é o cenário que a gente tem visto aí nos últimos 15 dias, e a tendência, eu acho que nos próximos 10, 15 dias é que continue nesse patamar meio sem subir muito, também sem muita queda. Bovo, e essa questão, né, de que você colocou sobre demanda, sobre a indústria frigorífica poder exercer pressão em alguns estados, aqui no Mato Grosso do Sul a gente viu as chuvas demorarem muito mais para chegarem. Dá para até dizer que as chuvas estão muito presentes agora na maior parte do Mato Grosso do Sul. O sul do estado continua sofrendo, assim como o Rio Grande do Sul, é uma realidade muito parecida, que afeta a soja, que afeta qualquer outra cultura, inclusive de pastagem, onde tem desenvolvimento de pecuária nessa região do estado. Isso tem feito com que esse pecuarista também entregue esse gado, talvez, de uma forma mais rápida, talvez com menos planejamento. Isso acontece em parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, que a gente tem conhecimento, e ali o norte e noroeste do estado do Paraná. Você identifica essa configuração também? Pouca resistência para manter animais no pasto e, com isso, aceitando propostas menores? Sim, esse componente climático tem sido um componente importante. Eu acho que isso se traduziu mais nessa oferta de fêmea, né? Fêmea no Mato Grosso do Sul, que aumentou mais a oferta nas últimas semanas, mas essa realidade agora está sendo um pouco mudada. Como você falou, as chuvas vieram, né? Nos últimos 10 dias a gente teve boas chuvas, praticamente no Brasil inteiro, né? Inclusive essa chuva está até em excesso. Se você olhar o norte do Brasil, o Mato Grosso está com a colheita da soja um pouco atrasada, por conta do excesso de chuva, né? E isso, obviamente, também agora melhorando as pastagens, joga a favor do produtor nesse jogo de força com a indústria
o produtor agora tem um pouco menos de necessidade de venda e aí joga uma força um pouco maior com relação à indústria, né? Muito bem, vou falar agora um pouco a respeito de um tema que eu abri aqui o programa com ele, falando a respeito da iniciativa do Ministério da Agricultura em tentar controlar preço de alimentos, reduzir preços de alimentos ao público final. Como é que o Ministério da Agricultura tem participação nisso, o Plano Safra, etc. Mas principalmente a custos. Logo depois eu trouxe uma reportagem que mostra uma realidade lá do Mato Grosso, custos aumentando do ponto de vista logístico, o óleo diesel, que acaba refletindo de uma maneira generalizada em tudo que é consumido no Brasil, já que boa parte, né, em torno de 50% de tudo que é produzido roda em rodovias no Brasil. Então, isso aumenta bastante o custo. Em relação a esse fator, impacto de custos sobre carne bovina e a importância do consumo interno no Brasil para esse equilíbrio que você falou que estamos vendo para a pecuária, principalmente para a arroba do boi agora no mês de fevereiro, qual que é a relação que você faz? Custo generalizado no país, né, principalmente de inflação, em relação a consumo de carne bovina e equilíbrio de boi gordo? A inflação de alimentos é uma realidade que ela, infelizmente, o consumidor, né, ela vai perdurar. Por mais que o governo tente anunciar medidas ou ou tentar mitigar o impacto disso, como você mesmo falou, a pressão de custos ela é real, os custos dolarizados, né? Agora o dólar até recuou um pouco, mas estava até pouco tempo atrás acima de 6. Custos com diesel, como você falou. Então, o governo tenta, de alguma forma, achar medidas para atenuar essa pressão da inflação, mas, infelizmente, no curto prazo, acho que isso é muito difícil. Até saiu, há uns 10 dias atrás, notícia do governo falando que ia diminuir tarifa de importação de milho, mas o impacto disso, na prática, é zero. Porque com dólar perto de 6, mesmo que você zere tarifa de importação de milho, não tem nenhum milho no mundo que vai chegar no Brasil mais competitivo do que o nosso milho local. Então, isso aí acaba sendo mais uma notícia para sair na mídia do que uma notícia que tenha realmente impacto no controle de custos do produtor e, por sua vez, na inflação de alimentos para o consumidor. Infelizmente, essa realidade, com o nível que está, que impacta toda a cadeia de custos da pecuária, da agricultura, a pressão de custos da inflação vai continuar, não tem muito para onde correr. Tá certo, Bovo. Só para encerrar, mercado de reposição, o que a gente já pode falar desse ano de 2025 sobre o primeiro mês, né, os primeiros quase 40 dias que nós temos de 2025 em relação aos impactos em toda a cadeia produtiva até o gado terminado? Olha, o mercado de reposição está bastante favorável para o produtor. Como eu falei no começo da entrevista, se você analisar o ágio que a gente está pagando, seja no bezerro, seja no garrote, ou seja no boi magro, historicamente está bastante abaixo da média. Ou seja, quem consegue agora vender boi gordo, ou novilha gorda, ou vaca gorda e repor com bezerro, com garrote, está fazendo um ótimo negócio. Até porque a expectativa, principalmente para 2026, é que esse movimento de alta, né, pelo ciclo pecuário, pela diminuição da oferta, continue. Então, eu acho que a relação de troca agora está favorável e o produtor que consegue aproveitar isso está fazendo um ótimo negócio. A gente está vivendo hoje uma boa realidade na pecuária de corte.